Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Wesley, Eu sou o William. mais um episódio, segundo episódio, estamos gravando. Agora tá um ambiente um pouco diferente, né? Isso aí, a Vocês gente tá podem perceber testando, né? aqui. Talvez o que vai acontecer? Eu acho que aqui a gente vai ter um resultado de imagem bem melhor, Sim, com certeza. entendeu? E aí o desafio vai ser a parte de áudio, porque é um ambiente onde tem muito eco, tem muito reverb, entendeu? Estamos testando algumas coisas. Tentando, aprimorando, Isso. né? Tá sendo bem legal, né? Estamos E- aprendendo aprendendo também. bastante. Ai, cara. Até se alguém, né, quiser dar uns toques aí, a gente agradece. Pô, se puder dar Porque, dicas. pelo menos eu sou zero conhecimento, iluminação, áudio, qualquer coisa do tipo, né? E eu sou meio. Vou falar que a gente é técnico, a gente não manja nada. Estamos aí. Somos dois curiosos tentando Trazer conteúdo. trazer conteúdo aí referente ao nosso mercado financeiro. Isso. Então, né, apresentação aqui. Uhum. O tema de hoje do InvestCast é Desafios para 2023, já que hoje é dia 3/11, então Uhum. já temos as eleições Finalizadas. finalizadas. Luiz Inácio Lula E da foi Silva, finalizado, nosso... tá, pessoal? gente. Então, para de ficar aí na estradinha aí, que não é assim não que adianta. funcionam as coisas. É aquela velha história, né? Quer fazer protesto? Pode, e é Sim. permitido e é democrático. Mas travar rodovia onde você impede o Direito de ir e deslocamento, o vir, né? direito de ir e vir de outras pessoas. Por E favor, também, pessoal. cara, vai prejudicar a economia. Vai encarecer tudo. Vai encarecer tudo. Não é assim jeito. que funciona, Não. entendeu? E falando isso, pessoal, de verdade, do fundo do coração, não é defendendo partido nem de um lado nem de outro. Entendeu? É mais porque não é dessa forma que se protesta. Não é travando tudo. Igualdade de direitos, É né? igualdade de direitos. Lá atrás, quando foi o outro grupo, foi criticado. Isso. Agora é o grupo diferente, o grupo mais pro lado do Bolsonaro tem que ser criticado da mesma forma, entendeu? Não é certo e não é assim que se faz protesto. Exato. E com esse resultado, né? O Uhum. pessoal ficou meio até receoso, com medo de algumas coisas. Certo. Então, acho que o intuito de hoje, né, é até fazer um aquecimento para a live da semana que vem, pessoal. A gente vai ter live É isso aí. explicando um pouco mais alguns pontos, que vai ser bem legal. Trazendo um pouco mais de números também. Vai ser uma live mais puxada, vai ser mais economic case, aqui a gente ainda vai Com para gráficos e tudo mais, trazendo entendeu? números mesmo. Números. Aqui a gente também vai trazer, mas vai ser algo mais rápido. Uhum. Um bate-papo mais simples, entendeu? Até para servir de prévia para tudo aquilo que a gente vai falar, para ter aí retorno do pessoal, o que eles acharam, e aí de repente a gente pode acontecer o quê? Pode surgir novas dúvidas. Isso. Entendeu? Abordagem diferente, Uhum. que nem a gente vai centralizar aqui em alguns países e algumas regiões, e já houve a ideia de falar de outros que a gente não citou aqui, que aí na hora que a gente vai conversando a gente explica, mas vai ser bem bacana, cara. Isso aí. E é um desafio tanto a nível nacional, né, mundial, e também é um desafio nosso aqui, a gente Sim. falar de uma forma, né, clara e simples para que todo mundo possa entender o que esperar e o que está acontecendo no mundo nesse exato momento, né? É aquilo. Acho que o Brasil, para tranquilizar, né, todo mundo, a gente não vai virar uma Nossa, Venezuela e longe também não vai disso. virar um Estados Unidos, né? Não é nem o extremo e nem o outro. Não Não são os vamos ser... extremos. A gente tá no meio, vai continuar ali no meio, É isso aí, pessoal. que é o mais importante, né? É. E acho que começando o assunto, William, a gente vai estar falando, né, do mundo em geral, Uhum. mais de 4 pontos aí, que é China, Estados Unidos, Europa e Brasil. Certo. Né? Acho que são os polos mesmo que... E aí tinham levantado a bola de falar também da América Latina, né? Isso. Até por questão de ser um governo mais de esquerda que provavelmente vai conversar um pouco mais com esses países aqui da América Latina. Talvez a gente traga isso aí também para live. Aqui não, mas para live. Algo mais interessante, né? Para live mesmo, esse ponto. E pessoal, minha Pra finalizar voz de mordomo de filme de terror, porque a gripe pegou. Acho que a gente pode começar pela China, Certo? né, William? O que você tem de números da China inicialmente? Vamos lá. Lembrando o seguinte, que aqui a gente vai falar sobre os desafios, certo? Quais são os pontos mais complexos a nível mundial. E
E vocês vão ver que o tempo todo isso a gente vai estar direcionando, né, para o nosso mercado financeiro aqui. Quais são os ativos afetados, quais as opções de investimentos que vão ser afetados por tudo isso que está ocorrendo lá fora, está ocorrendo no mundo. Eu acho que, assim, o primeiro ponto sobre a China. China hoje é o país que mais cresce no mundo já há muito tempo, certo? Esse ano vai ser um ano um pouco mais fraco, comparado com o ano passado. Para vocês terem uma ideia, o primeiro ano pós-Covid, a China cresceu 8,1%. Enquanto o mundo estava amargando ali, a China vai dar um... O animal estava crescendo, né? É isso aí. Só que, por outro lado, esse ano, o número é muito menor. A gente está falando aí de algo em torno de 2,3%, talvez um pouco mais. Alguns especialistas divergem um pouco disso. Mas esse número para a China é muito ruim. Por quê? Só para vocês terem ideia, um crescimento ideal, certo? Estipulado ali, perseguido pelo comandante, vamos dizer, pelo partido. Então, o número seguido ali e almejado pelo governo chinês é que tenha um crescimento em torno de pelo menos 5% no ano. A China crescer abaixo de 5% não é crescimento factível para eles, entendeu? Então, é uma economia muito complexa, muito diferente de outras ao redor no mundo. Enquanto a gente cresce 1, 2, para eles 3, 4 não é nada. Entendeu? Até por questão de como cresce a população chinesa, vários outros fatores econômicos. Então, a gente vem de um ano passado com um crescimento muito forte, esse ano um crescimento pífio, e o ano que vem, a China, de novo, a expectativa é que o crescimento chinês seja abaixo do que o que eles querem. Em torno ali de 4,7. Óbvio que já é muito melhor do que os 2,3 que vai ter esse ano, talvez um pouco mais, mas é muito abaixo do esperado internamente, né? Internamente, entendeu? E isso, alguns fatores contribuem para isso. Primeiro, a Europa tendo toda essa dificuldade, a gente tem que entender que a China, do mesmo jeito que ela importa demais, ela exporta demais. Então, se você tem uma Europa com um pouco mais de dificuldade, a gente vai falar da Europa. Você tem os Estados Unidos ali muito ali no auge em questão a parte de emprego, só que isso está causando um problema de inflação, a qual eles vão aumentando taxa de juros. Isso faz com que esses grandes países e esses grandes players acabam importando um pouco menos. Com essa queda na importação, por N motivos diferentes, a gente vai falar de alguns deles hoje, a China vai ter um crescimento um pouco menor. Outra coisa que puxa um pouco a China para trás é que ela está com um grande problema no setor imobiliário. O forte do crescimento chinês durante muito tempo vem sendo o setor imobiliário. Já fazendo aquela ligação com as nossas empresas, e aqui falando um pouco de bolsa, tá? Aí é óbvio que essa queda no crescimento, entendeu? Desse ano e o ano que vem não batendo, por mais que a China vai ter um crescimento muito maior do que os outros países no ano que vem, ainda não chega naquilo a qual o próprio governo chinês deseja, e isso vai impactar também nas empresas. Então, se você pegar os grandes exportadores aqui do Brasil, você tem Vale, você tem Usiminas, Petrobras, entendeu? Todas essas empresas, também as empresas de alimentação, né? Várias outras empresas que tem aí na nossa bolsa, elas vão, sim, ter uma venda menor. E isso é um ponto de... Um dos maiores compradores do Brasil é a China, né? É isso aí. Se você tem China, Argentina... lá, você acaba tendo queda de venda nossa aqui, né? É isso aí. Os grandes importadores, você tem ali a China, os Estados Unidos, a União Europeia, a própria Argentina, e você já está falando de 2 players. Olha só, os 4 maiores players compradores do Brasil estão passando por momentos econômicos um pouco complexos, entendeu? Tanto a China, um pouquinho melhor do que os outros, a União Europeia, um desafio gigantesco, a gente vai falar disso, Estados Unidos e a Argentina passando por todo esse problema já há tempo. Então, tudo isso vai fazer com que as empresas brasileiras vão vender, né? Vendam menos. E aí, com isso, automaticamente, você tende a ter ali um reflexo direto na bolsa. Então, para aqueles que têm um perfil mais de bolsa, tem que ficar de olho nisso. Tem que ficar de olho no que acontece no mundo, nesses grandes players, porque eles são os maiores compradores, certo? Principalmente dessas empresas que trabalham muito forte
na exportação. Então, é um ponto a ficar de olho. Uhum. Como você tem ali esse problema do setor imobiliário, só para vocês terem uma ideia, as 30 maiores empresas ali da China, certo? Elas vão dar o calote em várias dívidas que eles têm. Uhum. A maior delas, a China Evergrande Group, teve uma queda de 96% do seu lucro nesse ano de 2022. E isso faz com que? Isso faz com que a empresa tenha uma queda muito forte no preço de seus ativos. Sim. Se outras empresas ao redor do mundo compram esse ativo, outros investidores investem nesse ativo, por exemplo, nessa empresa que eu estou citando, você vai ter uma queda do seu patrimônio ali, porque a empresa caiu muito. A gente está falando de 96% a menos, entendeu? E essa empresa, ela também, junto com as outras, emitem muitos títulos em dólares, que é basicamente pensar numa debêntures aqui no Brasil. Você vai lá e emite um título para pegar um dinheiro, certo? Um capital para poder expandir o seu negócio. Isso se desvaloriza demais. Então, assim, só fazendo um paralelo, pensando em números, você ter uma queda de 96%, é a mesma coisa de você faturar, por exemplo, 100 milhões no ano e no outro você faturar 4 milhões. É isso. Tipo, imagina, né? O que É vai isso. dar de impacto. É isso. A gente no está mercado. falando de... ela está faturando de mais de 2 bi para 80, 90 milhões, entendeu? Então, é um impacto Uma queda muito, tremenda. muito alto. E isso é o que eu falei para vocês. Vai gerar uma queda nas ações, gerou uma queda nas ações, gerou uma queda nos títulos em dólares, a qual a empresa fornece no mercado, né? E aí, com isso, automaticamente você tem uma queda na importação. Aí você tem uma queda na importação de minério. Aí, pensando a nível nacional, várias empresas aqui do Brasil vai ter um reflexo disso ali, daí, né? por questão desse ambiente um pouco melhor, né? A expectativa é que a China tenha um crescimento um pouco melhor do que esse ano, mas mesmo assim ainda é algo abaixo e tem-se todo esse cuidado, essa atenção sobre o mercado, o setor imobiliário na China, que há muito tempo veio mal das pernas. Sim. Essa é uma realidade e o governo chinês vem bancando há bastante tempo. Entendeu? É só vocês... Aquilo que o pessoal faz, gente, de ter vários prédios lá na China, qual eles constroem, e aí depois não vende, aí muda, alguma coisa taca no chão, arrebenta e constrói de novo. Isso existe, entendeu? Sim. E o governo vai bancando tudo esses acontecimentos, vai bancando, mas Chega uma hora, né? vai chegar uma hora que pode ter algum problema. Não sei, acredito que não seja agora em 2023, mas isso vai refletir essa queda do setor imobiliário. Médio, longo prazo aí, né? Já tá tendo reflexo, né? Já tá tendo reflexo. Só que é só a pontinha do iceberg, né? No É caso. isso aí. Infelizmente, né? A gente ainda não passou pelo pior cenário, né? Ou a China não passou pelo pior cenário, no caso. E aí a hora que ela vinha passar, que o governo tá evitando isso a qualquer custo, vai ser um probleminha. Mas não é nada para agora. Isso aí a gente pode deixar um pouco de lado, entendeu? Não ser o ponto de preocupação aí do pessoal. Mas, já falamos, tudo isso pode sim refletir em dificuldades para as empresas brasileiras e as empresas exportadoras, entendeu? Então, esse é um ponto. Certo. Um desafio aí na hora de você montar uma carteira de investimento. Estou sabendo que as empresas de commodities, principalmente essas que fornecem para a China, minério, tudo isso, pode vir a ter alguma queda na sua venda. Se tem queda na revenda, tem queda na receita, tem queda no lucro, na bolsa o ativo vai se desvalorizar. Sim. Então é um ponto a ficar... Um ponto de atenção. ponto de atenção. Tem que ficar de olho, tem que fazer acompanhamento, ver que a coisa está indo. Pode sim ser, para alguns que tem um perfil mais arrojado, gerar uma oportunidade de compra, entendeu? Mas para ser uma oportunidade de compra, você tem que fazer uma análise de como que vai ser o mercado mais a médio e longo prazo. Sim. Entendeu? É isso. E para outros que tem um perfil, por mais que esteja em bolsa, mas não tão arrojado, pode ser o momento de você fazer uma mudança na carteira. Certo. Entendeu? Então, passando de China, vamos viajar pro outro lado do mundo, chegando nos Estados Unidos. Boa.
Cara, Estados Unidos, Tá uma maravilha, né? ali, acho que só não é tão complexo quanto a Europa É, e a gente aqui, né? isso. Estados Unidos, o que que acontece? Os Estados Unidos, ele vem num índice de emprego, o volume de emprego deles está muito bom. Uhum. Você tem 2, 3% da população desempregada, então isso é muito satisfatório. Por um outro lado, quando você tem um nível de emprego tão alto, vai ter problemas inflacionários, que é o que Uhum. está acontecendo nos Estados Unidos. Então, ontem, né, dia 2, É. dia 2, o Fed anunciou novamente um aumento, e aí já existe uma linha, que é o seguinte, uma linha de raciocínio que o próprio Bank of America vem falando disso, várias outras instituições grandes, Goldman Sachs também vem falando Uhum. disso, vem falando de alguns pontos, como uma recessão, Uhum. a probabilidade dos Estados Unidos entrar numa recessão vem aumentando, não quer dizer que vá acontecer, mas ela vem aumentando, e muito mais sobre uma linha de crescimento ainda mais contínuo, do aumento, né, o crescimento na taxa de juros. A taxa de juros hoje nos Estados Unidos, com esse aumento que a gente teve no dia 2 de novembro, ontem, por mais que o pessoal tá vendo isso aqui no domingo, certo? A gente gravou na quinta-feira. Você tem ali que o range está entre 3,75 e 4. Foi mais um aumento de 0,75% na taxa de juros norte-americana. Que já é uma taxa de juros muito alta, Não, né? cara, Pro isso mercado aí mais de americano 40 ali. anos. Mais de 40 anos isso não acontecia. E ainda tem mais 2 pontos. É esperado mais um aumento agora em dezembro de 0,5 ponto percentual, entendeu? Então aí a gente sai esse range para 4,25 a 4,50, certo? Se eu não estiver fazendo uma conta de português aqui, vou voltar a ser 4. Se eu não tiver, vai que tem um português. Se eu não estiver fazendo uma conta errada aqui, e isso em dezembro, mês que vem. E aí nós temos mais uma expectativa da primeira reunião do Fed ali em 2023, que acontece ali no dia 1º de fevereiro, Uhum. e nesse tempo, de mais um aumento de 0,25. A ideia a qual eles estão tratando é que aumenta 0,75, aumenta 0,50, aumenta 0,25 e espera. E ver como é que vai reagir. E ver como vai reagir. E ver Certo. como que vai ser o desempenho da economia, porque eles têm uma preocupação muito alta em relação ao seguinte: eu tenho que controlar a inflação, até a premissa do Fed é essa, um pouco diferente da nossa. O nosso Banco Central trabalha para controlar a inflação. O Fed ele trabalha para a economia, certo? No sentido de controlar a inflação, mas também manter esta economia pleno emprego. Sim. Então ele também se preocupa. Aqui no Brasil não tem tanto essa preocupação, entendeu? Vai Óbvio, mais existe, mas não existe isso em 880 termos de aqui, né? lei. Não existe isso em termos de lei ali escrito, que nem é nos Estados Unidos, uma cultura bem diferente nesse sentido. Então é o que eles vão fazer. Eles vão ter esses aumentos contínuos. Dezembro, muito provável, vai sim fazer mais 0,5 ponto, e depois em fevereiro, aí provavelmente tem uma pausa. Espera-se para ver como que a economia norte-americana vai se comportar, porque a ideia de aumentar esses juros é que você desacelere essa demanda muito forte que tem ali no governo norte-americano, né? A população norte-americana, todo mundo trabalhando, demandando, comprando, e isso faz com que a inflação aumente. E esse é um ponto que, assim, que vários dirigentes, já que já teve um aumento, mas vários dirigentes, outras pessoas ali do Fed, como a Loretta Mester, que é uma das pessoas ali responsável, uma das diretoras do Fed, só que o Fed é diferente, vou explicar de uma forma bem resumida. Diferente do Banco Central, onde você tem o presidente do Banco Central, beleza. No Fed você tem o presidente do Fed mesmo, que é o Jerome Powell, né? Jerome Powell. E aí depois você tem outros presidentes, vamos dizer assim, a níveis regionais, entendeu? E aí é muito legal você acompanhar o que esse pessoal fala, porque geralmente vai muito na linha do que o presidente fala e de qual é a tomada de decisão do Fed. Sim. Então, eles estão muito falando disso. Falam-se que não tem jeito, né? A taxa de juros vai ter que ficar acima de 4%. Eles não visualizam
Abaixo disso, né? já está a 4 e vai sim ficar Uhum. um pouco maior. E também tem outros pontos. Eles também alguns institutos, o Bank of America foi um que citou, que existe uma probabilidade muito grande de a partir do ano que vem, janeiro, fevereiro, por questão desse aumento, até porque a gente está passando o final de ano, como acontece aqui no Brasil também, lá fora você tem um gasto maior das pessoas no final de ano e depois tira um pouco o pé. Tá certo que é diferente, né? Um pouco diferente, o pessoal lá ainda tá em aula, é algo um pouco diferente do nosso, mas tem um gasto muito elevado ali no final do ano. A população, né? Vamos dizer assim, e isso pode sim impulsionar um pouco a inflação, por isso que o governo já vem aumentando de Pra dar aquela ontem segurada para pra não... sair e mês que vem. Só que Bank of America comenta que isso pode gerar uma perda, ou seja, de 175 mil vagas de emprego por mês. Esse aumento a qual o Fed vai realizar da taxa de juros vai impactar diretamente no emprego, entendeu? Já é uma pancada, né? Já é uma pancada. Pensar. 175 mil, a gente está falando ali dos Estados Unidos ali, 3% mais ou menos do desemprego vai aumentar ali para 4 e cacetada, entendeu? E aí, qual que é o ponto disso? É a preocupação deles. Por isso, esse cuidado de vou aumentar e vou dar uma paradinha e esperar para ver o que acontece. Isso está totalmente conectado com o nosso país, cara. Por quê? Na última reunião do Copom, o Copom decidiu não aumentar a taxa de juros aqui da Selic. Se manteve em 13,75. 13,75. Só que aí existe uma dúvida agora pairando no ar, certo? Que com esses constantes aumentos da taxa de juros lá dos Estados Unidos, será que o cupom vai manter a 13,75? É óbvio que, por um outro lado, você tem essa pressão externa, porque se você tem um juros alto lá nos Estados Unidos, você pode ter uma fuga de capital daqui do Brasil. O pessoal começar a tirar o dinheiro daqui, e se isso acontecer, acaba gerando dois problemas. Um é, o dólar vai aumentar, porque vai ter uma compra maior de dólares para voltar para os Estados Unidos. Você vai ter uma queda, desvalorização da nossa bolsa, então, falando para os investidores, certo? Já tem que se tomar uma atenção referente a isso. Então, já somamos lá uma atenção referente à China. Agora, a gente está falando dos Estados Unidos. Então, tudo indica que possa ter uma pressão ali com relação à nossa bolsa de uma queda, não por questão governamental, tá, pessoal? Isso a gente vai falar mais adiante, mas muito porque o que está acontecendo ao redor do mundo. Se os Estados Unidos estão aumentando a taxa de juros lá, o pessoal vai tirar a capital da bolsa brasileira, vai comprar dólares e aí você pode causar um aumento da inflação. A nossa economia é muito dolarizada. Então, se você tem o dólar aumentando aqui por questão dessa retirada de capital estrangeiro, o pessoal está saindo daqui, você vai ter um aumento do dólar, entendeu? Esse aumento do dólar, por exemplo, vai fazer a Petrobras, que hoje compra combustível lá fora, repassar isso para o mercado, sem levar em consideração qualquer alta que pode ter do valor do petróleo lá fora. Isso a gente não vai nem debater esse ponto hoje, que é um ponto muito grande. Mas esses já são os desafios que a economia brasileira vai ter ali já para o próximo ano, por questão de mais estes pontos. Esse movimento, dependendo como ele ocorrer em magnitude, dependendo do tamanho dele, ele pode sim ter um impacto na própria inflação. Aí a gente vai observar uma posição muito interessante do Banco Central. Porque é um baita desafio. Porque o Banco Central faz o quê? Ele tem a ideia, ele acompanha muito mais do que a gente, tem muito mais informação do que a gente, então ele pode estar ciente de que essa realidade a qual está sendo comentada lá nos Estados Unidos de subir mais meio ponto. Então a gente já está falando ali de 4,5 e depois de mais 0,25 em fevereiro. Então a gente já está falando que a banda superior da taxa de juros norte-americana é em torno de 4,75. Será que ele vai
já nas próximas reuniões ter um movimento de alta da taxa de juros com o medo de que esse aumento lá nos Estados Unidos faça ter essa retirada de capital daqui e isso possa impactar no dólar e de alguma forma ainda dar uma atrapalhada na inflação aqui no Brasil? Pode ser. Por um outro lado, a inflação ela vem caindo. Entendeu? Ela vem caindo, então pode ser que também o Banco Central tome uma outra postura no sentido de que a gente tem uma gordurinha para queimar. Acho que aí pode dar uma segurada, né? Do mesmo ter dado essa jeito, pausa também. isso Já aí, deu essa pausa do para ver mesmo como vai jeito, movimentar lá fora e isso aí, vai do refletir mesmo aqui, né? jeito que os Estados Unidos, o Brasil já está fazendo algo ao qual os Estados Unidos vai fazer ainda. Pode ser que o Banco Central também tome essa postura de não vou fazer nada, vou deixar em 13,75, vou esperar o que vai acontecer. Vamos ver o que dá e depois a gente movimenta. É isso aí. O Boletim Focus, certo? A gente gosta de citar bastante porque ali é uma união de vários players do mercado. Acredita e vem já há bom tempo mencionando que a taxa de juros aqui no Brasil vai cair, certo? Porque a inflação está caindo. Então, esse é um ponto. Mas, de novo, a gente volta naquela expectativa, né? A gente tem uma expectativa hoje. Daqui a pouco a gente vai falar mais, dando uma palhinha do que vai ser ali na hora que falar de Brasil. A gente tem uma expectativa de equipe econômica e a gente tem essa expectativa de como essa nova equipe econômica vai se posicionar com base em tudo isso que vem acontecendo no mundo. Entendeu? Acho que esse é um desafio bem legal. E lembrando que, aumentando a incerteza lá nos Estados Unidos sobre como que vai ser a economia, como que vai andar, vai ter essa queda de emprego tão grande que nem eles estão prevendo, vai sim entrar em recessão, essa palavra está sendo utilizada por muitos players dentro do mercado norte-americano. Recessão é algo a qual eles estão sim preocupados. E isso, qual que é o impacto disso na economia brasileira? De novo, um grande player que vai comprar menos, vai aumentar suas taxas de juros, vai atrair mais capital. Atraindo mais capital, não só o Brasil, como os países emergentes, tende a ter a sua moeda desvalorizada. E aí, o investidor precisa também estar de olho nisso. Quem gosta de renda variável precisa entender e acompanhar isso, saber quais são as melhores opções de investimento e diversificar sempre, entendeu? O pessoal de renda fixa é um pouco mais tranquilo. Agora, seguindo na linha de qual decisão tomar, eu vou num pré-fixado, eu vou num pós-fixado, surgem essas dúvidas. A expectativa é que a taxa de juros caia, então eu pego um pré-fixado, só que os bons pré-fixados têm tempo muito longo. Isso. Você tem os melhores pré-fixados, a gente está falando de 3 anos, aí 4 anos, 5 anos, com tem um que analisar governo, bem, né? com tudo isso que está acontecendo, com o governo que está entrando agora, a qual a gente ainda não tem uma ideia muito clara de como vai ser. Isso. O melhor momento é fazer a mesma coisa que o governo norte-americano vai fazer, meu amigo. É o quê? Deixa eu ver. Espera. Dá uma pausa, espera. Tudo que eu tô vendo investidores que eles estão fazendo o quê? Estão liberando capital, estão reaplicando esses capitais, cara, tudo em tiro curto, entendeu? Esperar terminar esse final de ano, ver como que vai ser o começo do ano ali para entender o que vai acontecer a nível internacional e nacional para tomar uma decisão. E aí poder traçar mesmo uma estratégia mais longa aí, né? Então é um desafio muito, muito interessante aí pra gente ficar de olho. Sim. Certo? Tem que acompanhar, porque a movimentação é até oportunidades, né? Podem aparecer no meio do caminho aí. É isso aí. China, Estados Unidos. Então, a gente já tem um cenário bem... Não bem negativo, vamos falar assim, mas um cenário desafiador. De atenção. De atenção e desafiador. muito desafiador. Certo? Bom, e Europa, William? A gente tem um cenário, né, mais caótico, vamos falar assim, numa parte ali da Europa, né? É isso aí. Com a guerra. Tivemos aí o anúncio da Rússia saindo daquela coisa de grãos, mas retornando. Vai, não vai, né? Vai, não vai. Eu acho que é meio que eles estão testando ali. Caraca, não, é uma loucura isso aí, né? E como é que tá a nossa querida Europa? Taxa de juros, inflação e... E como isso impacta também de novo aqui no Brasil.
Cara, a guerra na Rússia com a Ucrânia, aquele bafafá que a gente está acompanhando, né? Isso aí o pessoal acompanha um pouco mais, não vamos nem perder muito tempo falando disso. Mas um ponto muito significativo é a Rússia sai do acordo de cereais. Isso gera uma baita preocupação, porque se ela sair desse acordo, ela vai deixar de exportar. E aí, automaticamente, você já tem um aumento nos preços. Porque tem menos grão. Se tem menos grão e continua aquela demanda, você tem uma oferta menor. Sobe o valor aí. Vai subir o valor. Pra equilibrar. E acontece o quê? Inflação. Ainda bem que eles deram um passo atrás e estão de volta, né? Saíram, mas não saíram. Estão ali. A Europa vive um momento que eu vejo os especialistas falando, e é verdade. Eu acho que um dos piores cargos que existe hoje no mundo é ser presidente do Banco Central Europeu, cara. Esse tá... Esse tá. Esse acho que nem tá dormindo direito, porque... Problemas ali é o que não falta. Ali não falta, entendeu? Acho que desafio ali, se é uma pessoa que gosta de desafio, ó, Europa. Tá legal. A economia europeia. Tá maravilhoso, entendeu? Não é no mesmo nível que os nossos desafios aqui, entendeu? Mas para eles, só que eu acho assim, a gente tem os nossos desafios, né? As nossas particularidades, só que a Europa, até por questão da União Europeia ali, o euro, todos esses países todos juntos, isso causa uma dificuldade gigantesca. Tremenda, né? Vamos lá. A Europa teve de novo um aumento na taxa de juros, certo? Eles aumentaram também a taxa de juros. A Europa, pessoal, para vocês terem uma ideia, a taxa de juros era negativa. 0,5 pontos, meio ponto negativo. Hoje está em 0,75. Acho que é algo que, falando pro brasileiro, inimaginável, né? Inimaginável. Uma taxa de juros negativa, e depois ou até uma taxa de juros a menos de 1%. Não, você quer ver um outro, quer ver um outro ponto muito diferente? Maior inflação da história na União Europeia, 10,70%. Que a gente tá ainda sorrindo. Hoje a gente tem uma inflação menor do que a deles, certo? Só que é um desafio enorme. Tudo isso, a guerra na Europa, a inflação na Europa subindo, taxa de juros na Europa aumentando também, derrubou o euro perante o dólar. Olha, eu não lembro de ver o euro custando menos do que $1. O euro chegou a custar 98 cents. Eu nunca vi isso. De repente tem aí, e eu não percebi, tá, pessoal? De repente tem aí, aconteceu algum momento e a gente não percebeu. Mas eu não lembro disso. E aí você pega, cara, nos últimos, um outro fato, no último ano, menos do que um ano, a Inglaterra trocou de primeiro-ministro 3 vezes, cara. Rodou o Boris Johnson, rodou como que era o nome da menina? Truss, não deu nem tempo de guardar o nome dela na cabeça. Foi o primeiro-ministro que durou menos tempo no comando ali da Grã-Bretanha como um todo, né? E agora anunciado mais um outro primeiro-ministro. E vamos ver como que vai ser. O desafio também é muito grande. Por quê? Por causa de todos esses pontos. A Inglaterra ainda vem sofrendo com a decisão do Brexit, isso impactou muito a economia, aí depois vem a guerra, a Europa sofrendo com uma inflação muito alta, toda essa desvalorização ali do euro, e o problema é tão complexo que, olha só para você ter uma ideia, eu peguei alguns exemplos aqui para citar. A Estônia, ela tem uma inflação de 20%. Então a Estônia tá doida para que a União Europeia aumente a taxa de juros e ainda mais, para dar uma segurada na inflação. Entendeu? Já a Alemanha não. A Alemanha tá com uma inflação de 8% e para ela, se aumentar muito, acaba atrapalhando, porque ela tá tendo um aumento no desemprego muito forte. Então, se eu aumento de um lado, só citando esses dois países daqui, eu vou citar outros dois. Se eu aumento a inflação para atender os pedidos dos países, se eu aumento a taxa de juros para atender um pedido de alguns países que estão com uma inflação mais alta, aqueles que têm uma inflação menor, mas que estão sofrendo um problema de desemprego, o desemprego vai aumentar.
Aí você vem comparando a Alemanha, um país muito bem estabelecido, com a Grécia. A Alemanha tem 69% do PIB em dívida. A Grécia já tem 193%. Nossa. Se você aumenta demais essa taxa de juros, você causa o quê? Um aumento do desemprego na Grécia e afunda a Grécia mais do que ela já está afundada. Tchau Grécia, né? Tchau, Grécia. Esquece. Entendeu? Então, cara, olha o desafio. Uhum. Aí você tem a Rússia ali do lado fazendo esse estrondo, entendeu? Junto com a Ucrânia ali, esse sofrimento. Toda essa parte, quer ver um outro problema para a União Europeia? Quer ver um outro problema ali para a União Europeia? O custo da energia aumentou demais. Sim. Porque a hora que eles fazem todo esse processo de excluir a Rússia, deixar a Rússia de lado, porque e de questão de tudo que a Rússia está fazendo, tirar ela da mesa de negociação, parar de comprar o gás da Rússia, entendeu? Como uma medida para tentar fazer com que a Rússia pare com os planos de guerra dela, gera um custo muito maior na energia. Tremendo, né? Só para vocês terem uma ideia, no último ano, o preço base ali do gás na Europa cresceu 293%. Nossa. Então, você tem um custo muito alto da energia nos países europeus que vai fazer com que a inflação aumente. Eu estou pagando 293% mais caro no meu custo do gás, que é um modelo de energia que abastece O vários... gás é tremendamente essencial lá, né? Vários... tudo. Tempo frio, essas coisas. Não só para isso. Assim, entendeu? um dos pontos. Esse é o maior ponto. O maior ponto de preocupação deles é isso. Por mais que... Inferno rigoroso e tudo mais. Por mais que as reservas de gás europeia estão acima de 90%, 93, 94, 95, por aí. Mesmo assim, o preço subiu demais. Por quê? Porque a Europa está tendo que vir comprar gás dos Estados Unidos. Entendeu? Está tendo que negociar com outros players. O custo ficou muito alto. O custo ficou muito alto, vai sim, como está, impactar em toda a inflação europeia. Sim. E aí você tem várias empresas que estão sofrendo com isso. Você tem uma queda muito forte dos ativos europeus, ainda mais ali logo depois do início da guerra da Rússia com a Ucrânia. O mercado desabou. Algumas empresas vêm se recuperando, outras ainda vêm sofrendo. Você mudou o patamar, entendeu? Tá um patamar muito mais baixo, muito negativo. Então, tudo isso atrapalha demais. Então, tudo isso atrapalha demais o desempenho da economia europeia, que vai cair de novo aqui. Entendeu? Que vai de novo cair aqui no Brasil. Então, é aquela história. Novamente, ficar de olho, ficar com atenção, ver o que está acontecendo ao redor do mundo, porque você precisa fazer as mudanças dos ativos, mudar a estratégia. Uma coisa que é a realidade hoje, daqui 3, 4 meses pode ser tudo diferente. Você tá entendendo? Só para vocês terem uma ideia, mais um número que eu trouxe aqui. Em 2022, olha o impacto de tudo isso. A Europa vai ali em torno, fechar na casa de 2,9%, 3,1% do PIB, crescimento europeu. Em 2023 é abaixo de 1%. Nossa. Entendeu? A Alemanha fala que ela vai ter uma desaceleração tão forte, vai ser menos 0,4%. Não vai ter crescimento, vai ser negativo isso na Alemanha. Então, para você ver, Alemanha, hein? Um grande player ali na Europa. Tem que ficar de olho. Entendeu? A situação tá complicada. Desafios na hora de montar uma carteira de investimento, na hora de entender o investimento, tem que olhar para tudo isso. Isso. Entendeu? Por quê? Porque boa parte das empresas a qual você investe, entendeu? Tá investindo ao redor do mundo ou tá vendendo para o mundo. Então você precisa acompanhar a saúde dessas empresas. Isso tanto para o pessoal, isso fica muito mais, muito mais necessário para o pessoal de renda variável, e o pessoal de renda fixa precisa entender como que isso vai impactar naqueles ativos de médio e longo prazo. E também não pode tomar uma decisão errada, porque de repente você toma uma decisão errada, fica preso num modelo de investimento, a qual está perdendo para a inflação, a qual você deixa de ganhar muito e perde muito com relação ao tempo, entendeu? Exato. Então, China, Estados Unidos, Europa
E a gente chega agora ao Brasil. Brasil, acho que o primeiro ponto a se falar é que agora a gente precisa saber para onde vai o governo Lula. Né? Porque se vocês pegarem para ler, e é um trabalho ao qual nós fazemos isso, você vai ler o plano de governo do Lula, tem um monte de interrogação ali, entendeu? É um plano de governo muito bonitinho para atrair voto, mas que não tem ali o que realmente Como vai que ser vai feito. ser feito, É isso. se é possível Se ser é feito, possível ser porque feito. tem coisas ali que né, todo plano de governo tem seus pontos de atenção, né? Uhum. Como ele vai conseguir fazer tal coisa, né? É isso aí. E aí acho que assim, o primeiro ponto hoje foi dado um passo. Hoje saiu uma notícia que pode ser que o Lula feche com o Henrique Meirelles para ser o ministro da Economia. Isso é um ponto positivo, porque queira ou não, foi o Henrique Meirelles que criou ali no governo Temer o teto de gasto. Então, quer dizer o quê? Que ele tá de olho nessa parte fiscal, que é o principal problema que a gente tem aqui no Brasil, certo? Então, não faz sentido o Henrique Meirelles entrar para desfazer aquilo que ele fez há 4, 5 anos atrás. Entendeu? Aquilo que ele acreditava, ele vai mudar de ideia agora? Não, não vai acontecer. Entendeu? Então, se o Lula realmente trazer o Henrique Meirelles, você tende a ter uma equipe econômica mais pró-mercado, mais que vá olhar de uma forma mais séria para todo esse desafio fiscal que a gente tem no Brasil. Isso. Essa particularmente era uma preocupação, ainda é, porque não foi anunciado, né, pelo menos até agora. Essa é uma preocupação muito grande que eu, como economista, tenho. Quem que o governo Lula, PT, vai trazer para tomar as rédeas disso, que é um dos cargos mais importantes que tem na nossa economia. Não dá para brincar aí. Não dá para ser populista. Tanto é que conversando com os amigos, conversando com várias pessoas, tanto quem é a favor do Lula, quanto quem é contra, isso é algo que é, tipo assim, primordial. Não, quem que ele vai trazer? De todos, é um consenso de todos. Tem que trazer um cara bom, porque sabe que os desafios são grandes. Entendeu? Então, a conta tem que fechar, né? Tem que fechar. Então, não tem jeito. Então, você vê que o governo... próximo governo recebe um país com uma inflação em queda, vai fechar abaixo de 5% aí no ano, entendeu? Esse ano um pouquinho mais, mas tende ao ano que vem tá abaixo de 5%, esse número de 4,994 vai estar nessa faixa aí pro ano que vem. 9, 5. Já é um número acima da meta. É um número acima da meta. A meta é 4,5, então tá a 4,9 é um pouquinho acima. Vai pegar um país que nesse ano de 2022 vai crescer um pouco mais, mas a expectativa é que o ano que vem fecha ali em 0,64. Isso é um problema. E logo eu vou falar para vocês. E a taxa Selic de 11,75, esperado fechar o ano que vem, se o governo tomar as decisões corretas, em 11,25. Sai de 3,75 para 11,25. Só que aqui a gente tem que voltar um pouco naquele raciocínio do Fed. O Fed vai aumentar a taxa de juros lá, isso pode impactar e fazer uma pressão sobre o real e sobre retirada de capital, e aí a gente não tem essa certeza de como... Pode ter essa alteração aí. De como que o Banco Central vai se comportar referente a isso. Acredito que siga nessa linha, mas a gente tem que ficar de olho. Tem que avaliar, né? Aí já começa um ponto. Esse ano a gente fecha com uma dívida em percentual, dívida líquida em percentual do PIB de 58,60%. E o ano que vem já é esperado 62,95%. Por quê? Por questão de todo esse aumento de gasto que o próprio governo Bolsonaro teve esse ano com esses auxílios e com outras coisas, entendeu? Folha, toda essa parte de salário de servidores, o custo para manter a máquina governamental girando ficou um pouquinho mais caro, e isso vai impactar o ano que vem. Só para vocês terem uma ideia, a gente está falando que o problema fiscal do Brasil ano que vem é na casa dos 280 bilhões. Entendeu? Bastante coisa. É bastante coisa. Vai ter que... E aí, qual que é o ponto? Se você tem um crescimento alto da economia,
certo? Vamos imaginar, tá lá crescendo a 2,5%. Esse crescimento, certo? Quando a economia está crescendo, quando o PIB está crescendo, quando você tem um PIB, 2,5%, 3%, um exemplo, você tem um giro, certo? De compra, venda muito maior, sabe? Aqui na ponta, tô falando aqui na ponta. Sim. E todo produto que é vendido no Brasil gera uma receita para o governo através dos impostos. Exato. Então, aí você tem essa compensação. Você tem essa compensação de que como a economia está girando mais, como o PIB está crescendo mais, então eu tenho uma receita maior. Então, a gente está saindo de uma receita maior esse ano, certo? Para um número muito menor no ano que vem. Então, ano que vem, o governo brasileiro tem um volume financeiro muito menor para receber. As receitas vão ser menores. E, por um outro lado, você vai ter um gasto maior ali. Só esse auxílio dos R$600, mantendo esse auxílio, vai impactar em 52 bilhões no ano que vem. Você está entendendo? É um volume... Muita coisa. Aí você tem aquilo que eu falei para você. Aí você tem todos os salários de servidores, tudo isso que é muito provável e vem sendo discutido que haja um aumento de salário ali para esse pessoal. Não sei se vai acontecer ou não, entendeu? Vamos esperar, vamos ver o que o próximo governo vai fazer. E aí você já tem essa receita, você já tem essa dívida aumentando, você já tem todo esse problema fiscal junto com uma receita que vai ser muito menor, entendeu? E ainda mais um ponto quer ver? Um outro pontozinho que eu marquei aqui para vocês terem uma ideia. A isenção do imposto de renda tende a aumentar a faixa de isenção do ano que vem. Hoje, a faixa de isenção para o imposto de renda está em R$ 1.900. Tudo indica que vai para R$ 2.460. Só esse ponto de quem paga hoje, quem ganha R$2.000 paga o imposto de renda. Só esse ponto de sai de 1.900 e a isenção para 2.400 gera um déficit 31,3 bilhões. Pessoal, acho que é deixar uma coisa bem clara aqui. Nós não estamos falando que nós somos a favor de imposto. Ponto. O que eu estou falando é que vai ter um déficit, vai precisar de dinheiro, porque só esse fato de isenção, entendeu? Vai fazer com que... Já tem... Só esse fato de isenção... Você já tem dinheiro a menos entrando ali na e economia, muito dinheiro a menos, governo. Entendeu? E assim, a forma do governo captar dinheiro através de imposto. Ele pode fazer através do imposto, só que é muito difícil, o governo não vai aumentar imposto nem a porrete, e tá certo. Ele pode emitir dívida, entendeu? Vamos ver, eu não sei como que ele vai fazer, vai ser, acho que o maior desafio que o governo Esse Lula emitir tem. Dívida que você falou, ele gera um título de dívida, qualquer um pode comprar. Qualquer um pode comprar. O mundo inteiro pode comprar. É isso aí. Se você tem um mundo em crise, vamos falar assim... Fica difícil você entrar aí. E aí você tem os Estados Unidos lá com juros a 4%, 5%. Então, você acaba tendo compradores a menos. Você entra naquele ponto, o quanto que eu tenho que falar que eu vou pagar para atrair comprador. E aí, cara, percentual, cada ponto percentual que aumenta, certo? Que você aumenta na taxa de juros, e aí você tem que aumentar a taxa de juros para você oferecer aquele título naquele valor maior. É um buraco enorme para a dívida. Vamos falar assim... Do mesmo jeito que aumenta para nós, aumenta para o governo. Com dívida aqui de 10 bilhões aqui. Quem quer comprar? Eu retorno a 1% isso daqui. Isso gera você já pensar 1% em cima disso? Nossa, que tá... É isso. Se você gerar um único 1% em cima disso aí, é o quanto que o governo está endividado. Que ele vai ter que gerar receita para fazer tudo isso. Então vai ser um ano muito complexo, entendeu? Você tem um ano onde o crescimento do PIB vai ser menor, você vai continuar tendo uma taxa de juros alta, essa taxa de juros alta impede com que o emprego aumente, entendeu? Não tem o que fazer, só que você aumenta essa taxa de juros porque se você perde a mão da inflação, o problema é muito maior. Aí porque começa a ficar tudo caro, a galera para de comprar, entendeu? E você tem uma perda de emprego muito maior, entendeu? Então, o Brasil passa por o ano de 2023 vai ser um ano muito desafiador
Até porque a gente está chegando naquele momento onde, olha, acho que não vai dar mais em termos fiscais. Entendeu? Tá chegando naquele momento em que, cara, a gente precisa resolver esse gasto aqui. Senão, Porque já gastou demais e tá ficando cada vez mais buraco tá complicado. aumentando. É isso aí. E isso vai de novo impactar em todas as formas de investimento que você tem. E isso daí já vem da pandemia também, né? Vem mais de trás. Tanto o Brasil quanto o mundo teve gastos excessivos com pandemia. E se você não tinha entrada, você não tinha geração de dinheiro, né, para entrar pro governo. Cara, Então, é assim, aquele negócio, o lockdown é importante para você segurar o número de infectados e tudo mais, né, para você segurar a pandemia. Só que outra vertente é que você acaba, né, sofrendo com a economia com isso. é isso aí. Só que, tipo assim, era algo que todo mundo já sabia que ia acontecer. A gente só tá enfrentando agora, vendo os números, né? Sendo mesmo aí na real. E agora é tomar atitude para ver como que vai corrigir essa parte. O Brasil ele passa por um problema muito grande, certo? Nesse sentido, na parte fiscal, e não começou agora. Vem já há um bom tempo. O Brasil já tem um já tempo. vem. Se você pega ali 2012, 2013, 2014, entendeu? Começa a ter problemas e toda a parte da indústria, toda a parte do serviço, o Brasil começa a afundar. Entendeu? Aí aquilo ali gerou-se um buraco muito grande, que vem sendo empurrado, chegou ali 2018, 2019, começou a ter uma ideia de controle, na hora que o Henrique Meirelles implementa esse teto de gasto, que uns é contra, outro é a favor, entendeu? Não sei como que se vai continuar isso. Acredito que sim, se ele for chamado, porque não faz sentido o cara que criou, hoje é chamado para o governo e ele mesmo tira. Isso, não faz sentido algum. Então, tende a se manter. É óbvio que que nem o Bolsonaro furou isso aí, entendeu? Por questão de urgência. Aí, de repente, o Lula fala de urgência também, urgência nacional, uma certa necessidade, e aí acaba furando um pouco isso. Só que não vai muito longe, entendeu? Não dá para ir muito longe. Então, vamos ficar de olho que as cartas estão na mesa. Vamos ver como que elas vão ser movimentadas. São grandes desafios, entendeu? São grandes desafios que vêm por aí. E o investidor, de novo, precisa olhar para tudo isso. E você tem dentro do mercado financeiro várias opções para poder lidar. Pô, o investidor, eu acho o dólar vai aumentar, então você pode trabalhar com uma parte do capital alocando em dólar, ou alocando em fundos de investimentos que estão atrelados ao dólar. Você pode montar uma carteira, se você gosta da carteira de ação, você pode montar uma carteira de ação que sofra um pouco menos de impacto e que também possa se beneficiar da variação positiva, né? O dólar subir, ou seja, o real ficar desvalorizado. Tem empresas que ganham nesse cenário. Sim. Se você pegar as empresas de papel e celulose, quanto mais o dólar aumenta, melhor para elas. Então, precisa fazer essa análise. Quem é investidor de renda fixa, o cuidado a ser tomado é qual a opção que eu vou entrar? Curto prazo, longo prazo? Um pós. Um pré, um pós? Quanto tempo, entendeu? Então, acho que vai nessa linha. Tem que sentar, tem que buscar o auxílio, tem que bater um papo. Cada caso é um caso. Nesse momento... Tem que ler bastante, ver notícias. Tem que acompanhar, cara, não dá. Você precisa estar antenado do que está acontecendo. E eu acho que, nesse momento, produto de prateleira não funciona. Produto de prateleira... Arriscado, né? Mais arriscado. Produto de prateleira não funciona. Faça, sim, uma conversa, uma análise com profissionais do mercado financeiro para entender a sua realidade. Você pode ter condição de mandar dinheiro para fora, você pode ter condição de usufruir dessa oportunidade que pode pintar, por exemplo, lá com a alta da taxa de juros nos Estados Unidos. Então, é algo que tem que ser pensado, tem que ser avaliado, entendeu? Mas é isso. Hoje, o que eu acho? Trabalhar um pouco protegendo as suas carteiras, principalmente quem é de renda variável com os ativos, principalmente dólar, atrelado ao dólar, pode ser uma opção. Sair dessas empresas de alta volatilidade. As empresas estatais vão sofrer muito no começo. Então, a não ser que alguém queira fazer um preço médio ou tenha uma boa análise feita que possa valer a pena fazer uma compra muito forte. Eu também acho que as estatais agora é o que está acontecendo no mundo. Deixa eu esperar um pouquinho.
Vamos ver o que Vamos vai ver dar, o que né? que vai dar, entendeu? Uhum. Porque o governo Lula lá atrás, ele não chegou a intervir, não teve momentos a qual ele não colocou a mão, entendeu? O governo petista não colocou a mão no preço da gasolina, no preço do combustível, mas teve momentos que colocou, Uhum. certo? Acredito, até por questão do que eles mesmos falaram, que isso não vai ser feito, que as estratégias erradas, entendeu? As decisões erradas que aconteceu lá atrás, e eu não tô aqui criticando, não é esse o ponto, não tô nem falando disso, mas quando comete-se um erro, tem que admitir que cometeu aquele erro. Isso é um ponto muito positivo. Na economia foi admitido, entendeu? Alguns erros e foi falado que não vão ser cometidos. Uhum. Então acho que isso traz um pouco de tranquilidade para o mercado. É por isso que o mercado, na hora que o Lula ganhou, o mercado acabou subindo no dia, entendeu? Porque, não, peraí, vamos esperar. Falaram que não vão mais errar, falaram que não vão para essa linha, entendeu? Tende a ser tende a trazer um economista racional, que vá trabalhar de um Pé jeito no chão, correto, né? pé no chão. Então, isso vem trazendo sinais positivos para o mercado. O mercado está ali, está esperando, vamos ver como que vai ser. E a gente tem que fazer a mesma coisa, vamos esperar, espera um pouquinho, entendeu? Quem comprou, está bem posicionado, tem gordurinha para queimar, está tranquilo. Quem não tem, principalmente nas estatais, vai com calma. Vamos esperar um pouquinho, que aí vai surgir oportunidade de outras empresas, entendeu? Então, é aquela coisa, não está no momento, você não tem aquela certeza de comprar esse ativo, mas esse outro aqui, você tem uma certeza maior. Então, vá onde você tem uma certeza maior, entendeu? Acho que essa é a dica final aí para quem está acompanhando. Maravilha, William. Deu 1 hora já, esse bate-papo. Pô, Imagina a live como é que não vai ser, né? vai ser bem mais. Vai ter muito mais números, mais informações, pessoal. Só para fazer o bate-papo de hoje já teve várias fontes, né? Uhum, É bem interessante. E assim eu vou finalizando por hoje, beleza. certo? Então, obrigado, pessoal. Mais um dia, mais um episódio. Valeu. Obrigado, William. Boa, Wesley. Sejam todos bem-vindos ao InvestCast, podcast e vídeo agora. Espero que vocês curtam o material e acompanhem a live, hein? Não perde, não. É isso aí. E a gente vai anunciar, tá? Vai estar lá, vamos deixar já previamente no YouTube para o pessoal acompanhar. Estamos ainda nesse processo, né, de achar o melhor espaço aqui dentro do nosso escritório, de achar a melhor condição para que a gente possa realizar esse trabalho. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente quer sempre melhorando cada vez mais, entendeu? Isso. Vai acertando aí. É isso aí. Acertando e errando, né? E Faz corrigindo parte. o que tem que fazer. Obrigado, pessoal. Valeu. Até mais. Falou, pessoal. Até mais.